Algumas informações para você que está nos acompanhando a partir de agora. Cobertura especial, né? A gente está tratando aqui num bloco importante do UOL News sobre a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Aos 89 anos, ele morreu no Uruguai. Ele estava num tratamento de um câncer de esôfago, cuidados paliativos. Em 2024, anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Numa entrevista coletiva que mostramos há pouco, o ex-político disse que descobriu um tumor num exame de rotina. Em janeiro de 2025, ele disse que o câncer se espalhou e que não seguiria o tratamento. Depois, ontem, para ser mais preciso, a esposa que acompanhou Mujica em boa parte da vida disse que o ex-presidente do Uruguai recebia cuidados paliativos e contou que ele estava em fase terminal. Lucia Topolansky explicou para um veículo do Uruguai. A morte foi confirmada pelo presidente uruguaio, Yomandu Orsi, nas redes sociais. Ele escreveu: "Sentiremos muita falta de você." Ainda em 2024, o ex-presidente do Uruguai passou por radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Ele encarava a morte com naturalidade e mantinha um discurso otimista e incentivava a juventude. Na sua despedida, Mujica também acenou para opositores quando deixou o cargo de presidente do Uruguai. Ele se chamava José Alberto Mujica Cordano, nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu, na capital do Uruguai. Descendente de italianos e bascos, era filho de pequenos agricultores e, depois da morte do pai, trabalhou como florista com a mãe. Foi casado com Lucia Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. Mantinha uma vida sem luxos, quando o presidente renunciou a parte do salário e doou mais de R$1 milhão para um plano de habitação social. Andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material, comportamento que lhe rendeu o apelido de o presidente mais pobre do mundo. Foi representante da esquerda latino-americana e defensor da agenda progressista. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Se aposentou definitivamente da política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Falando um pouco sobre a trajetória política, entrou na vida por influência da família, na vida política. Começou pelo Partido Nacional, a ala militar, ao qual seus familiares eram filiados, e chegou a ser secretário-geral da Juventude da agremiação. Em 1962, abandonou o partido e criou o União Popular, junto ao Partido Socialista do Uruguai. Guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros, Mujica foi alvejado e preso em 72, um ano antes do início da ditadura uruguaia. Levou 6 tiros e ficou em estado de saúde grave. Ele foi preso e passou mais de uma década detido. O ex-presidente uruguaio afirmou neste período que aprendeu a não se deixar dominar pelo ódio e pelo fanatismo, a compreender que há contas que não se cobram e que é preciso viver para frente. Mujica conseguiu fugir da prisão, mas só ganhou liberdade após a anistia decretada em 1985. Ele criou o Movimento de Participação Política, que se tornou majoritário dentro da coalizão da Frente Ampla em 2004. Foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e conduziu reformas progressistas. Descriminalizou o aborto, aprovou a legalização da maconha e defendeu a população LGBT+. Pepe se aposentou definitivamente da vida política em 2020. Após o período na presidência, foi eleito senador novamente em 2015 e em 2019, como eu disse, se aposentou, renunciou por problemas de saúde em 2020. Um pouco do histórico do Pepe Mujica, Jamil. Um histórico que se confunde com a própria pessoal, mas que se confunde com a própria história da América Latina, da história dos movimentos latino-americanos, obviamente depois da democracia. Quando ele sai da prisão, ele não sai com sentimento, no caso, depois de 13 anos preso, ele não sai com um sentimento de vingança, ele pede a democracia, né? Essa é basicamente a resposta que ele dá depois de 13 anos na prisão, e é basicamente, como você colocou aí, Diego, a história propriamente do nosso continente, passando, claro, por um personagem num país relativamente pequeno, um país que, obviamente, não tem nenhum tipo de influência no destino econômico da região, e ainda assim teve esse papel tão fundamental. Obrigado, Jamil Chad, pela participação conosco. Bom trabalho para o Jamil em Nova York. Obrigado, Jamil. Um abraço. Bom dia para vocês todos. Valeu. Andresa, e agora seguem as homenagens sendo postadas nas redes sociais. A gente tem mais algumas, né, que estão abertas no X, no Twitter.
Vamos dar uma olhada em mais homenagens e despedidas. Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, escreveu: lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido Pepe Mujica, um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria e visão, simplicidade. Expressamos nossa tristeza e condolências à sua família, amigos e ao povo uruguaio. Agora a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. Viva Pepe Mujica, um dos maiores líderes políticos do mundo. Hoje nos despedimos de você, mas não do seu legado. Mujica foi mais do que um ex-presidente, ele foi um símbolo vivo de humildade, justiça social e compromisso verdadeiro com um povo pobre. Um líder que nos ensinou com gestos e palavras que é possível fazer política com ética, afeto e responsabilidade coletiva. Deixo aqui minha solidariedade aos familiares, amigos e a todo o povo uruguaio. O seu legado será eterno. E como ele mesmo disse, um guerreiro tem direito ao seu descanso. Obrigada, Pepe. As homenagens continuam, Andresa. Pois é, interessante, né? Todo mundo louva, né, o estilo do Pepe Mujica, mas deveríamos espelhar, né, nos espelhar nisso, os nossos políticos. O importante do Mujica, quando a gente fala, né, que era o presidente mais pobre, né, do mundo, ele não dizia isso, ele dizia que era uma forma dele de viver. Isso não era algo fabricado, ele era assim. Por isso que havia uma identificação ali com a imagem dele do povo ali uruguaio, acho que de todo mundo, né? É diferente do que a gente acompanha no Brasil, ali do ex-presidente Bolsonaro montando cenas, né, como se ele fosse uma pessoa simples ali. Isso aí é outra coisa que a direita adora fazer, de, né, se mostrar para o público de uma forma diferente do que são. O Mujica não, ele era dessa forma, ele passou acho que 12 anos preso, né, como você ressaltou, e o Jamil, e ele conta, né, em entrevistas ou na própria biografia que nesse período ele comeu papel higiênico, mosca, para poder vencer a fome ali, né? Ele estava preso porque participou de um grupo guerrilheiro para combater ali a ditadura e ficou muito tempo ali. E acho que o Jamil tocou num ponto super importante, que isso é mais um exemplo, né, que deveria ser para todos os políticos. Quando ele saiu da prisão, né, com o fim da ditadura, ele não sai com um rancor, com ódio, com esse sentimento de vingança. Pelo contrário, ele sai para tentar fortalecer a democracia e poder implementar, né, ali as suas propostas políticas, ali mais associadas à esquerda e a sentimento de essas políticas, né, voltadas mais para as pessoas mais pobres. Então é um ponto também importante do Mujica que o torna, né, um presidente que é tão reconhecido ali pelo mundo. Me chamou a atenção que realmente até agora a gente não viu, né, ninguém da direita, ou no Brasil ou no mundo, se manifestar com relação à morte dele. Não sei se a produção vai achar aí alguma coisa, mas que não é lamentável, né, que não seja algo ideológico, porque o Mujica deixou lições aí de um político. Acho que, só para finalizar, Diego, acho que é tão importante essa atividade política, e no Brasil a gente acaba tendo ojeriza, né, dos políticos pelas coisas que aconteceram. A gente viu aí, a gente teve presidente cassado, dois presidentes presos, né, o Collor, o Lula, o Bolsonaro para ser preso, e parece que a política é uma coisa ruim, né? Tem algumas pesquisas que mostram que quando as pessoas leem ou se informam sobre política, elas passam mal. E a política pode ser muito boa, ela pode conectar as pessoas, ela pode ser um exemplo de como as pessoas devem, né, tocar as suas vidas, e era importante, né, que esse exemplo do Mujica seja aí resgatado nesse momento, para que as pessoas possam ter políticos que deem exemplos, né, de vida e não que nos envergonhem.